Bom dia, pessoal. Estamos aqui para uma introdução ao estudo do Plano Diretor de Belo Horizonte, para o concurso da Secretaria de Gestão de Pessoal da Prefeitura de Belo Horizonte. Meu nome é Roberto Ribeiro Gonçalves, eu sou fiscal de controle urbanístico e ambiental, aposentado, aliás, dá para ver, né? Sou engenheiro eletricista e advogado pelo FMG, e enquanto eu era da prefeitura, eu era membro da Junta Integrada de Fiscalização, que fazia o julgamento dos recursos dos munícipes em face das autuações que eles recebiam pela fiscalização. Nós vamos fazer aqui a introdução ao estudo do plano diretor, e nós vamos deixar essas perguntas aqui, para que nós possamos conversar sobre elas no final. Então, esse seria um teste. A partir das afirmações abaixo, assinale a resposta correta. 1. Todo município deverá ter a sua lei orgânica. 2. Todo município com mais de 20 mil habitantes deverá ter a sua lei orgânica. 3. Todo município deverá ter seu plano diretor. 4. Todo município com mais de 20 mil habitantes deverá ter o seu plano diretor. Nós vamos voltar a isso aqui no final da nossa apresentação, discutindo esses pontos aí. Devo dizer para vocês que o nosso curso preparatório para engenheiros e arquitetos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte vai ser dado por pessoas que são especialistas nas diversas áreas das matérias que serão apresentadas no concurso. Dentre essas pessoas, nós temos um grupo de pessoas que são participantes da prefeitura, são fiscais urbanísticos e ambientais da prefeitura, que têm uma vivência muito grande dessa legislação que vai cair na prova para vocês. Nesse caso, é bom que se veja isso como um acréscimo de vantagem para você que fará o curso conosco. Vamos continuar, então? Vamos começar falando sobre legislação. Por que nós temos que falar sobre isso? Porque muitas pessoas que estão conosco aqui agora são da área de exatas e não estudaram nada de leis, nada de legislação. Então tem que dar uma noção rápida de como é que funciona a questão da legislação no Brasil e no mundo inteiro. Então as leis existem objetivando a proteção dos direitos individuais e coletivos. Então, aqui nós temos uma coisa importante: proteção dos direitos individuais e proteção dos direitos coletivos. Então, sempre que a lei existe, ela é feita por um grupo de pessoas que visam manter e equilibrar a sociedade para que haja pacificação na sociedade. Nesse caso, essas leis vão exatamente proteger os direitos individuais e os direitos coletivos. Em um regime democrático, aliás, a lei, normalmente, ela existe no regime democrático, porque no regime ditatorial, alguém manda e os outros obedecem. Em um regime democrático, elas são aprovadas pelo Poder Legislativo, com sanção do Poder Executivo, quando for o caso, ambos eleitos pelo povo. Esse, quando for o caso, nem sempre o Poder Executivo vai fazer confirmação ou a sanção de uma determinação ou de uma lei estabelecida pelo Legislativo. Nós vamos mostrar isso daqui a pouquinho. Mas, no regime democrático, essas leis são aprovadas pelo Poder Legislativo com sanção do Poder Executivo. A lei maior de qualquer país é a sua Constituição. Então, a Constituição, normalmente, ela é feita por um conjunto de pessoas, que é a Assembleia Nacional Constituinte. No Brasil, a Constituição de 88, para a Constituição de 88, o próprio Congresso foi feito como Assembleia Constituinte. E ela fez a Constituição que está em vigor até hoje, que é a Constituição de 1988. Então, a lei maior de um país é a sua Constituição, que ordenará o poder do Estado em face da população e estabelecerá as regras básicas de convivência e ordenamento do Estado. Então, vamos lá. O objetivo maior da Constituição é
ordenar o poder do Estado em face à sua população. Ou seja, limitar o poder do Estado. Porque se o poder do Estado não for limitado, nós passaremos a ter uma ditadura ou uma quase ditadura. Então a Constituição tem como premissa básica limitar o poder do Estado. E vai estabelecer as regras básicas de convivência, inclusive como é que será feita a organização do Estado, o ordenamento do Estado. No título 2 da Constituição, artigo 5º, tratando dos direitos e garantias fundamentais, destacam-se 2 incisos que evidenciam a importância das leis. O artigo 5º é o mais falado da Constituição, que é tratando dos direitos e garantias fundamentais. Ele tem muitos incisos, e a Constituição vai ser estudada com vocês por um especialista em Constituição. E nós temos aqui, destacando 2 incisos que nós achamos que é de uma importância muito grande, que são os seguintes. Artigo 2º, inciso 2º, desculpa. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, se não está escrito na lei o que eu sou obrigado a fazer ou deixar de fazer, então eu posso fazer. Se não existe proibição, nem ordenamento qualquer, eu posso fazer. Só ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. E o inciso 34. Não há crime sem anterior lei que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso é muito discutido hoje. Por quê? Se não existe uma lei que defina um determinado crime, ele não é crime. Então não há crime sem lei anterior que é o que defina. Então, se não está na lei que determinada coisa é crime, aquilo não é crime. Não existe também pena sem prévia cominação legal. Ou seja, a lei terá que dizer que determinada ação é o crime e qual que é a pena que está sujeita àquela pessoa que eventualmente cometa aquele crime. Então, esses 2 artigos, eles estão muito em voga nos dias de hoje, sendo muito discutidos porque há pessoas que não estão cumprindo essa lei. Princípio da legalidade. Esse é um princípio geral da administração pública. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Então, conforme nós vimos no inciso anterior, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, isso aqui está escrito aqui, ó. É lícito fazer tudo que a lei não proíbe. Se não está na lei que alguma coisa é proibida, então a gente pode fazer e pronto. Agora, na administração pública, só é permitido o que a lei autoriza. Então, na administração pública, ninguém pode fazer aquilo que a lei não diz que ele pode fazer. Então, essa é a diferença entre a administração particular e a administração pública, que nós chamamos de princípio da legalidade. Vamos à Constituição ou à hierarquia das leis. Então, acima de tudo, nós temos a Constituição. Na verdade, a Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, é a Constituição que para o Brasil como um todo. Mas cada estado tem a sua Constituição e cada município também tem a sua Constituição, que é chamada Lei Orgânica do Município. Muito bem, mas isso aqui se aplica a qualquer das entidades. Então, uma Constituição. Essa Constituição, ela pode determinar aqui um ato qualquer, uma regra qualquer daquela Constituição, deva obedecer a uma lei complementar. Essa lei complementar à Constituição, ela tem um quórum qualificado. O que é isso? Para que ela seja aprovada, ela tem que ter um número mínimo de agentes do Legislativo e, para ser aprovada, ela tem que ter uma quantidade maior, uma maioria específica para aquela aprovação ou desaprovação. Muito bem. Então, esse quórum qualificado, conforme o caso, pode ser 2/3
dos deputados, pode ser 3/4, pode ser 4/5. Aí vai depender daquilo que a lei vai determinar para os casos específicos. Mas isso é uma lei complementar. E nós temos uma lei ordinária, onde nós temos maioria simples. Então, não tem que ter pelo menos maioria das pessoas no Congresso. Então, se o Congresso tem 530 deputados, tem que ter metade mais um para poder votar. E, votando aquela lei, a maioria simples aprova aquela lei. Agora, uma coisa importante. Na aplicação na Justiça, tanto faz as regras de lei complementar ou lei ordinária, elas têm o mesmo valor perante o Poder Judiciário. Ela não tem mais, uma não tem mais valor do que a outra. É tudo igual. Bom, abaixo dessas leis, nós temos os decretos regulamentadores, que vão dar uma explicação maior sobre aquilo que está escrito na lei. Então, esse decreto regulamentador, ele não pode extrapolar aquilo que a lei que ele está regulamentando estabelece. Então, por exemplo, nós temos uma regra de urbanismo que um quarteirão não pode ter uma extensão maior do que 200 metros. Isso é feito assim para que as pessoas não tenham que andar muito para dar uma volta no quarteirão. Então, estabelece a lei que o quarteirão não pode ter uma extensão maior do que 200 metros. Então, quando for fazer o regulamento de como se vai fazer o loteamento, o decreto não pode dizer assim, nesses casos pode ter 250 metros. Não pode, porque a lei já disse que é 200, é o limite. Então, o decreto não pode ultrapassar aquilo que a lei determina. Abaixo do decreto regulamentador, ou abaixo até da lei ordinária, em algum momento aqui, nós temos portarias, instruções normativas, resoluções, que vão estabelecer procedimentos burocráticos para que aquela lei ou aquele regulamento sejam cumpridos pelo poder público. Então, aprovação de projeto arquitetônico. Então, a lei municipal diz que toda construção, para ser feita, tem que ter aprovação do projeto arquitetônico na Prefeitura de Belo Horizonte e tem que ter um alvará de construção. O alvará de construção é emitido quando aquele projeto arquitetônico é aprovado. Então, o alvará é a licença de construção. Muito bem. Então, para que eu possa obter esse alvará de construção, eu tenho uma portaria, tem um decreto regulamentador, tem uma portaria que diz assim, você tem que apresentar o projeto com tais regras, tem que obedecer tais regras, aquilo vai ser visto pelo departamento de análise de documentos, depois vai para o departamento de análise do projeto. Então, aí nós temos uma portaria estabelecendo a sequência daquilo que vai ser feito para que o munícipe que entrou com pedido de licenciamento, ele saber o encaminhamento daquilo que ele tem, que vai ser feito, para que ele obtenha, no final, o alvará de localização e funcionamento. Então, essa é uma portaria e instrução normativa. Então, Constituição, lei complementar, lei ordinária, decreto regulamentador, ou portaria, instrução normativa ou resolução. Então, assim que funciona o sistema de lei, de legislação e de procedimentos que devem ser seguidos. Bom, voltando à Constituição Federal, nós vamos falar um pouquinho dela. Mas não vamos detalhar, porque isso tudo vai ser visto na área específica de Constituição. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica. A lei orgânica, conforme eu falei, é a Constituição do município, que é votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Muito bem, então vamos lá. Primeiro, lei orgânica é a Constituição do município. Ela aqui está dizendo que tem que ser votada em 2 turnos. Então, você aprova no momento, depois faz outra reunião para aprovar de novo aquela lei orgânica. E tem que ter um intervalo entre os dois de 10 dias. Por quê? Porque, de repente, no meio do caminho, você pode descobrir que tem um erro, tem alguma coisa que tem que ser ajustada. Então, 10 dias. É aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, isso aqui, ó, é o que nós falamos aqui
tinha uma proporção, um quórum importante, porque 2/3 é muita gente. Então, a lei orgânica tem que ser aprovada por 2/3 da Câmara Municipal. A Câmara Municipal a promulgará, ou seja, essa lei orgânica, o prefeito não tem que assinar. O prefeito não manda nada aqui. Quem manda é a própria Câmara Municipal. Ele aceita e pronto. Então, a Câmara Municipal pode mexer na lei orgânica sem que o prefeito dê palpite ou que intervenha. Bom, agora, o que é importante? Que sejam atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, ou seja, a lei orgânica tem que atender à Constituição Federal, ok? Tem que atender à Constituição do Estado. E aqui agora no artigo 29, ele vai fazer a listagem daquilo que a lei orgânica deve obedecer. Mas não é o nosso assunto aqui, eu só estou querendo mostrar como é que funciona isso. Bom, o artigo 30 da Constituição fala que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Então, nome de rua não vai ser o presidente, não vai ser a Assembleia Legislativa que vai fazer. São coisas, interessam só assuntos de interesse municipal. E inciso 8, promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante o planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Então, isso aqui diz o seguinte, quem faz o planejamento da cidade é o município. O planejamento da cidade é feito pelo município. Está escrito aqui no inciso 8 do artigo 30 da Constituição da República. E no inciso 9, promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Então, vamos lá. Quando se trata de patrimônio histórico e cultural, há interesses também da federação e do Estado. Então, por exemplo, a Pampulha é patrimônio da ONU. Então, nesse caso, essa proteção do patrimônio da Pampulha ela é até maior do que a estadual e federal. Ela é mundial. O Brasil aceita essa interferência, vamos dizer assim, porque há interesse de manter o patrimônio histórico e cultural da humanidade como um todo. Então, mas o município que vai fazer essa proteção, olhando não só a sua lei própria, do próprio município, como a legislação federal e estadual. E o artigo 182 também da Constituição fala que a política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, o desenvolvimento urbano tem que ter uma política própria, que nós vamos ver em seguida como é que isso vai acontecer. Esse desenvolvimento tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da sociedade e garantir o bem-estar de seus cidadãos. Então, é uma responsabilidade do município que vai ser falada em seguida. Parágrafo 1º. O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Então, o artigo fala que essa política de desenvolvimento urbano vai ser feita conforme diretrizes estabelecidas em lei. Agora, que lei que vai estabelecer isso? É exatamente o plano diretor. Então, isso aqui é um assunto que vai cair na prova e que nós vamos detalhar o que é o plano diretor de Belo Horizonte. Agora, é importante aqui, olha, o artigo 182 da Constituição diz que o plano diretor é obrigatório somente para cidades com mais de 20 mil habitantes. Já caiu em alguma prova para trás aí. O plano diretor é obrigatório, isso é estabelecido pela Constituição, no artigo 182, parágrafo 1º, é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. E esse plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e da expansão urbana. Muito bem.
A Lei 10.257 é uma lei federal. O que ela faz? Ela regulamenta exatamente esses artigos 182 e 183 da Constituição e estabelece diretrizes gerais da política urbana e das outras providências. Então, o plano diretor de Belo Horizonte, ele segue muito o que estabelece a lei federal chamada Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001. Lá no Estatuto, fala do plano diretor, refere-se ao plano diretor, orienta sobre o plano diretor, mas quem obriga o plano diretor é a Constituição da República Federativa do Brasil. Ele apenas refere-se. É a Lei Estatuto da Cidade 10.257. Então, nesse 10.257, que é o Estatuto da Cidade, tem lá no artigo 1º, parágrafo único, para todos os efeitos, esta lei denominada Estatuto da Cidade estabelece normas de ordem pública e interesse social que regula o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Então, conforme eu disse, o Estatuto da Cidade vai estabelecer diretrizes gerais que deverão ser colocadas nos respectivos planos diretores das diversas cidades do Brasil. Todas elas seguiram esse Estatuto da Cidade? Não sei dizer, porque, inclusive, Belo Horizonte já tinha essa lei, plano diretor, antes que existisse o Estatuto da Cidade. O plano diretor de Belo Horizonte antecede ao Estatuto da Cidade. E esse último que nós vamos estudar, ele já está mais próximo ao Estatuto da Cidade, inclusive tem artigos inteiros que são cópias do Estatuto da Cidade. Artigo 2º do Estatuto da Cidade. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais, que nós não vamos falar, porque isso aí vai ser um assunto específico quando for tratado do Estatuto da Cidade. Mas, de qualquer forma, nós estamos citando, a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais, que serão estudadas quando do Estatuto da Cidade. E no artigo 4, ainda do Estatuto da Cidade, diz que, para fins dessa lei, serão utilizadas, entre outros instrumentos, os planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. 2. Planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Então, por exemplo, Belo Horizonte está dentro de uma região metropolitana, faz parte de uma região metropolitana. Então, essa região metropolitana de Belo Horizonte tem um planejamento próprio, que é orientado pela Lei Estatuto da Cidade. Ali no inciso 3, nós vamos ter o planejamento municipal, em especial. Aqui vem muitas outras coisas além do plano diretor, mas eu coloquei aqui como principal o plano diretor. Existe um restante de coisas que vai ser estudada no Estatuto da Cidade. Então, ainda aí, serão utilizados instrumentos de institutos tributários e financeiros, jurídicos, estudo de impacto ambiental, que nós vamos estudar no plano diretor, estudo prévio de impacto de vizinhança, que também vai ser estudado no plano diretor. Bom, agora nós temos na lei federal a lei de parcelamento de solo, que é a lei 6766 de 79. Então, ela foi assinada pelo presidente da República, o último general do regime militar. Essa lei trata das diretrizes gerais para projetos e processos de parcelamento do solo, que são os loteamentos. Então, como não tinha nenhuma regra de loteamento no Brasil, o pessoal fazia loteamento sem nenhuma regra, veio essa lei federal e estabeleceu essas regras de loteamento. Agora, o município tem que obedecer à lei 6766, mas vai ter o seu sistema próprio de loteamento. Ele pode exigir mais coisas do que exige a lei 6766. E nós vamos estudar o parcelamento do solo, também no plano diretor, que obedece à lei 6766 e dá mais informações. Limitações da lei municipal em face de lei superior. Então, é vedada a restrição de direitos mínimos. Então, por exemplo, no artigo 5º da Constituição,
nós temos os direitos fundamentais. E aqui nós temos um debate hoje muito sério, né, que a questão do direito de ir e vir, que está estabelecido no artigo 5º. Mas na pandemia, governadores e prefeitos, sob a licença do STF, proibiu o direito de ir e vir. Quer dizer, tem gente dizendo que, não, mas era um caso especial e tal, tudo bem. Mas proibiu seus direitos fundamentais e não poderia acontecer isso em face da legislação federal e em face da Constituição. Então, é vedada a restrição dos direitos mínimos. É vedada a permissão de atos proibidos. Eu dei o exemplo, por exemplo, o lado de quarteirão com extensão maior do que 200 metros não pode existir, porque a Lei 67666 diz que não pode ter. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte não pode dizer que um quarteirão pode ter mais do que 200 metros de extensão. Então, você não pode restringir direitos mínimos e não pode permitir atos que sejam proibidos por lei superior. Bom, e o plano diretor? É a Lei 11.181, ela tem 14 títulos e 410 artigos. Nós vamos estudar isso aqui durante o nosso curso, mas só apresentação geral. Nós temos os seguintes títulos: dos princípios, diretrizes e objetivos da política urbana municipal, dos instrumentos da política urbana, da gestão democrática da cidade, do zoneamento, do parcelamento do solo, da ocupação do solo, o uso do solo, áreas de interesse ambiental, patrimônio cultural e urbano, política municipal de habitação, mobilidade urbana, atividades de licenciamento, fiscalização e aplicação de penalidades, disposições transitórias, disposições finais. Então, isso aqui tudo nós vamos tratar no nosso curso ao longo desses 2, 3 meses. Muito bem. Vamos falar agora do site de legislação que vocês podem sempre pesquisar para verificar a legislação municipal. Então, www.cmbh, Câmara Municipal de Belo Horizonte.mg.gov.br/legislação. Entrando nesse site, todo mundo tem acesso às leis, decretos municipais. Quando abre naquele site, vai aparecer uma página, nessa página vai aparecer legislação. E você vai escrever aqui nessa setinha, se você quer lei, decreto, etc. Em seguida, coloca o nome da lei, o número da lei. Não precisa de colocar o ano nem o assunto. Agora, se você quiser saber, não sabe a lei, você pode colocar o assunto aqui. Plano diretor. Aí também acha. Feito isso, clica em pesquisar. Quando você clica em pesquisar, vai aparecer um quadro. Se colocou plano diretor, vai aparecer um quadro chamado, dizendo que é a Lei 11.181. Então, aparece esse quadro. Aparecido o quadro, você clica nele. Clica na lei. Quando você clica na lei, vai aparecer a Lei 11.181 e vai aparecer todos os anexos dessa lei. Aqui não estão todos, não, porque não coube na página. Mas aqui tem esses anexos, 1, 2, 3, 4, até sei lá quanto. E aqui é o texto da lei. Aqui são os anexos. Clicando em cada um, você vai abrir o anexo, ou clicando na lei, você vai abrir a lei. Nessa primeira página ainda existem essas palavras-chave. O que é falado nessa lei? Então aqui vocês não vão enxergar, mas eu preciso de ler aqui, ó. Plano urbanístico, política urbana, projeto geotécnico, drenagem, Compur, ADE Isidora, IPTU. Essas são expressões que vão aparecer no plano diretor. Em seguida, na mesma página, vai aparecer o histórico de alterações e regulamentações. Então, o que faz referência àquilo? O que é? Por exemplo, o decreto 18.200 altera o artigo tal da Lei 11.216 e faz referência. Então, o que eu vejo aqui? Que esse decreto não diz respeito à Lei 11.181, que é o plano diretor. Mas, como há referência ao plano diretor, aparece aqui que ele faz essa referência. Mas o que ele fez? Ele alterou a Lei 11.216. E assim por diante. Vai aparecer tudo o que acontece aqui. E aqui vai acontecer também se houver alteração na lei, vai aparecer lei tal, muda alguma coisa.
Aqui nós temos Lei 11.382. Apenas faço referência. Então, vocês estão vendo que todos esses dados aqui, o que faz neles é referência. Se aparecer algum aí que modifica, bom, então já foi modificado na lei original. É importante que se diga que quando há modificação da lei que nós estamos estudando, por exemplo, a 11.181, essa modificação já aparece no original da lei. Já aparece, quando eu abrir aqui, ela já vai vir modificada. Eu não preciso ficar olhando outras leis, estudando leis que modificaram. Eu tenho que pegar simplesmente a lei que eu estou estudando e se ela foi modificada, está muito bem, vamos continuar assim. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui se tem alguma coisa. Não tem nada, não tem nenhuma pergunta até agora. Alguma pergunta? Não? Então, continuando aqui. Bom, então aqui eu mostrei também, então, sobre esse assunto que eu acabei de mostrar agora. Se eu quiser ver o texto da lei, eu clico aqui. Se eu quiser pegar o texto do anexo 1, eu clico aqui. E assim por diante. Continuando. Existe uma lei que não tem número. É a lei orgânica do município. Então, se você quiser baixar a lei orgânica do município, tem que escrever aqui lei orgânica. Porque ela não tem número. Ela seria número 0. Ok? Então, clique em lei orgânica, vai aparecer lei orgânica. Lei orgânica do município de Belo Horizonte. Clicar aqui, aparece a lei orgânica. Bom, então agora vamos responder aquela pergunta que nós colocamos para vocês. A partir das informações abaixo, assinar a resposta correta. 1. Todo município deverá ter a sua lei orgânica. Todo município com mais de 20 mil habitantes deverá ter a sua lei orgânica. Todo município deverá ter o seu plano diretor. Todo município com mais de 20 mil habitantes deverá ter o seu plano diretor. Qual a resposta certa? Conforme vocês podem ver, quem fez essa questão aqui é alguém que não sabe fazer questão, fui eu mesmo. Por quê? 1 elimina o 2 elimina o 1. O 3 e o 4 também, um elimina o outro. Então aqui ficou fácil. Essa prova que eu dei aqui, qualquer um passaria. Tá, vamos lá. Primeira coisa. Todo município deverá ter sua lei orgânica? Não é verdade. Não é verdade. É verdade? É verdade. Todo município tem que ter sua Constituição, que é a sua lei orgânica. Ora, se todo município deve ter sua Constituição, e um é verdadeiro, então a minha resposta vai ficar entre o A e o B. O resto aqui já está cancelado, porque o 1 é verdadeiro. Ok? 2. Todo município com mais de 20 mil habitantes deverá ter sua lei orgânica. Não. Se o 1 está certo, o 2 está errado. Então, posso cancelar o 2 também. Então, eu fiquei entre 1 e o 3. 3. Todo município deverá ter seu plano diretor. Não, nem todo município. O município que tem que ter plano diretor é aquele com mais de 20 mil habitantes. Então, o certo é a letra B. E a resposta certa, o inciso 4 é o certo. E a resposta certa é a letra B. Então, vocês viram que não foi um profissional que faz provas de concurso que fez isso aqui. Fui eu mesmo que não tenho essa competência para montar prova para concurso. Mas vamos ganhar o nosso tempo e fazer mais uma informação aqui, que é de importância para quem vai fazer concurso para arquiteto e engenheiro da prefeitura. O que é isso? Toda unidade imobiliária, isso não está especificamente no concurso não, mas é uma coisa que é importante que vocês comecem a abrir o olhar para entender todo o procedimento. O índice cadastral, toda unidade imobiliária possui um índice cadastral. Esse índice cadastral, ele está no IPTU do imóvel. Índice cadastral está no IPTU do imóvel. E esse índice cadastral é um conjunto alfanumérico
com dígitos dispostos da seguinte forma. ZZZ, QQQ, LLL, o D, onde? Z é o número da zona fiscal. Então, é a região onde fica aquele terreno, aquele imóvel. Você pode chamar de bairro, mas aqui não chama bairro, não. Chama zona fiscal. Então, é a região onde está localizado aquele imóvel. Que é o número do quarteirão daquela zona fiscal. Porque nós temos muitas zonas fiscais. Cada uma tem uma numeração de quarteirões. E essa numeração é de 3 dígitos. L, aqui tem um espaço, aqui tem um espaço. L é o número do lote naquele quarteirão. Então, eu tenho a zona fiscal, tenho o quarteirão, e naquele quarteirão tem o número do lote. Muito bem. Em seguida ao número do lote, naquele lote tem quantas unidades? Pode ter uma unidade, pode ser um lote com 300 apartamentos, então aqui vai aparecer 300. Unidade número 300. E o dígito aqui é um dígito de verificação que o sistema, todo sistema de computador, tem um dígito de verificação para saber se você digitou o número certo. Se você digitou errado, ela rejeita. Então eu inventei um número aqui. Esse número aqui não existe. Se existir, é mera coincidência. 142.012.03.0018. O que significa isso? Que esse imóvel hipotético está na zona 142, ou bairro 142, ou região 142. Ele está no quarteirão 12. Ele é o lote número 3 do quarteirão 12. E naquele lote tem uma unidade. Uma unidade. Então, aqui eu leio o que tem naquele terreno. Então, se eu vejo que eu tenho uma unidade, então ali ou é um lote vazio, ou é um lote com uma residência só. Então, isso aqui significa, ou o lote é vazio, ou tem uma residência só. O lote é o número 3, no quarteirão 012 da Zona Fiscal 142. Continuemos fazendo o nosso estudo. Quando for somente o lote, ou o lote com apenas modificação, a sequência será 001. Então, no exemplo aqui, conforme eu já expliquei, é um lote ou lote com uma unidade só. Se no lote houver unidades imobiliárias, esses 3 últimos dígitos identificarão essas unidades a partir de 002, na ordem de obtenção da certidão de baixa construção, antigamente chamada de habite-se. Então, eu construo naquele lote 3 barracões para alugar. O primeiro barracão vai ser 002, o segundo barracão vai ser 003 e o terceiro barracão 004. O 001 deixa de ser utilizado no sistema da prefeitura. O 001 só é usado quando é um lote sozinho, vazio, ou quando é o lote com uma casa. Então, se nós temos aqui 004, significa que se refere à terceira unidade construída naquele lote. Está claro isso? Tranquilo, né? Porque o 1 já foi desprezado. Quando a sequência numérica LLL for seguida por uma letra, isso significa que o lote original foi dividido ou agrupado, que a gente chama de remembramento a outro. Então, vamos imaginar que eu tenha isso aqui. 142.012.003Y 0018. Então, o que significa? Que o original era 003. Mas esse 003 foi ou dividido ou juntado com 004 e formou um novo lote chamado 003Y. Então, quando aparece essa letra, é que houve uma modificação do lote 003 em relação ao original aprovado pela prefeitura. Quando a sequência QQQ for seguida por uma letra, isso significa que o quarteirão original foi dividido. Então, vamos imaginar aqui, 142 é a região, 0012 é o quarteirão. Ó, se o novo quarteirão chama 0012B, então ele foi dividido pelo menos em 2 vezes. Porque o 0012 virou 0012A, 0012B, mas eu não posso afirmar que tem um C e um D. Eu sei que esse aqui foi dividido. Né? Agora, se a letra for W aqui,
tipo aqui. Se a letra for W, significa que esse quarteirão não foi loteado. Ele é gleba ou terreno indiviso. Ou seja, fizeram a divisão lá de um determinado terreno, mas não fizeram a aprovação da urbanização daquele terreno. Então, ele é um terreno que nós chamamos de terreno indiviso ou gleba, porque ele não foi ainda loteado. Esse terreno que tem o W aqui, ele não vai ser aprovado, projeto arquitetônico não vai ser aprovado naquele terreno, porque ele precisa antes da aprovação da urbanização, do loteamento daquela área. Sendo o lote originado por loteamento aprovado, dele a prefeitura possui um documento chamado Informação Básica para Edificação, que eles colocaram essa sigla IBED, Informação Básica para Edificação, necessário para ele se elaborar um projeto arquitetônico para a construção de qualquer edifício. Então, se eu vou buscar a aprovação de um projeto arquitetônico, eu vou ter que pedir à prefeitura essa informação básica para edificação. Para isso, é que eu falei para vocês o índice cadastral. Porque se não existir o índice cadastral, eu não consigo pedir a informação básica do município. Então, eu preciso pegar o IPTU do imóvel, ver qual é o índice cadastral, para poder pedir na internet a informação básica para edificação. Para obtê-la, de posse do índice cadastral, acessar o Google pesquisando informação básica BH. Vai abrir no site da prefeitura, onde se fará o pedido. O site é autoexplicativo. Então, fazendo isso aí, você vai clicando lá, ele vai dando informações, e esse IBED, essa informação básica, é devolvida para a gente via e-mail em 24 horas ou menos. É muito rápido isso. Agora, vamos entender essa informação básica. Vamos ver o que é isso. Nós pegamos o lote aqui, que nós conhecemos, e que o proprietário do lote não vai achar ruim da gente mostrar. Então, esse IBED, informação básica, ele tem 4 folhas. E eu separei os trechos aqui para poder ficar claro, para mostrar para vocês. Então, a primeira coisa é a identificação do lote. Vê um índice cadastral do IPTU na primeira linha. Então, região 150, lote quadro 128, lote 001R. O que significa isso? O lote foi modificado. Regional Oeste. Aqui está dizendo que o valor do metro quadrado pelo IPTU é 689. Zona fiscal 150. Quarteirão 128. Lote 001R. Então, vocês vejam que está repetindo o índice cadastral conforme eu expliquei. Aqui, qual que é a planta de parcelamento? Eles chamam de CP, cadastro de planta. Então, isso aqui tem na prefeitura. Lá tem uma seção só com as plantas da cidade, com os diversos loteamentos. Essa planta foi batizada com o nome 600-250M. Essa aprovação é de 2016, ou seja, essa divisão do lote aqui, que foi apresentado com a letra R, foi feita no dia 20 de 1 de 2016. Esse loteamento é muito antigo, mas essa separação foi feita em 2016. Muito bem. Esse CTM eu não sei o que é, não. Agora o bairro é Calafate. Calafate é o nome que está lá na planta. Mas o bairro popular hoje, o nome que todo mundo chama lá, hoje é Barroca. Mas no original chamava bairro Calafate. A localização, anexo 2, folha 40. Então, esse anexo 2 é aquele anexo que nós vamos falar no plano diretor, quando nós tratamos do plano diretor, é a planta da cidade. Quando fala folha 40, significa a quadrícula 40 do mapa da cidade. Então, aqui deu a identificação do lote. Informações urbanísticas. Zoneamento. Nós vamos falar de zoneamento quando tratarmos do plano diretor. Mas aqui está escrito que é uma centralidade regional. Coeficiente básico, 1. Nós vamos tratar de coeficiente de aproveitamento. Mas adiantando, significa que eu posso construir
uma vez a área do terreno naquele lugar. Então, se o terreno tem 200 metros quadrados, posso construir no máximo 200 metros quadrados. Se ele tiver 300, ele pode construir no máximo 300. Quer dizer, é o coeficiente de aproveitamento. Não é centralidade local, isso aqui nós vamos tratar quando falarmos do plano diretor. Taxa de permeabilidade. É o quanto do terreno que tem que ficar livre para que a chuva penetre no solo. Então, aqui está mostrando qual que é 20% para terrenos maiores que 360 ou 10% para terrenos menor ou igual a 360. Tem interesse ambiental? Não. Tem diretrizes especiais? Não. Tem conexão verde? Diz que sim, mas nós vamos tratar isso aqui lá no plano diretor. Conexão de fundo de vale? Não. Operação urbana simplificada? Não. Nós vamos falar disso tudo. Então, aqui tem lote com previsão de recuo de alinhamento. Nós vamos falar disso também. Então, aqui vai mostrar as restrições que esse lote tem. Restrição de coeficiente de aproveitamento, de permeabilidade, de conexão verde e de previsão de recuo de alinhamento. No mais, não tem restrição nenhuma. E essas restrições nós vamos estudar no decorrer do nosso curso. Outros informes. Aqui tudo não. Ó. Não tem estoque de potencial construtivo, nós vamos falar disso tudo também. Quer dizer, não tem restrição nenhuma aqui. Informações sobre a altura permitida e zona de ruído de aeródromos. Isso já é do Ministério da Defesa. Então, o Ministério da Defesa, o Ministério da Aeronáutica, estabeleceu regras para todas as cidades, como com respeito à altitude máxima que uma edificação pode ter naquele terreno. Então, no caso específico nosso aqui, esse terreno está a uma cota altimétrica de 901 metros, que significa o seguinte, que esse terreno está a 901 metros em relação ao nível do mar. Altura em relação ao nível do mar. Informação do Ministério da Aeronáutica. E a altura máxima que pode ser construída nesse terreno é 38 metros. Vocês vejam que isso aqui dá 20 andares ou até mais. Entendeu? Então, nesse lugar eu posso construir até 20 andares. Mas isso aqui é uma regra estabelecida pelo Ministério da Aeronáutica, não é pela Prefeitura. Mas a Prefeitura não pode autorizar uma altura máxima maior que 38 metros. Porque tem a limitação federal, que é de 38 metros, conforme eu disse. O que é federal não pode ser vencido pela lei municipal. Informações sobre patrimônio cultural. Esse lote não tem nada atrapalhando, não existe nenhum grau de proteção, não tem nada lá que seja de interesse cultural. Diretriz de proteção. Não tem nenhuma diretriz especial de afastamento, nada disso, está tudo liberado. Informação do meio ambiente. Lote inserido em área de preservação permanente, não confirmado. Então, não tem nenhuma inserção em área de preservação permanente. Unidade de conservação, não. Já abrigou atividade suspeita, sujeita a descomissionamento? Não. O que é isso aqui? Aqui, por exemplo, quando se instala um posto de gasolina em algum lugar, e aquele posto de gasolina vai deixar de existir para levantar um prédio, então vai ter que desfazer aquele licenciamento de estabelecer posto de gasolina e vai ter que ser feita uma análise do próprio terreno para ver se não deixou contaminação. Então é que eles chamam aqui se esse lote já abrigou atividade sujeita a descomissionamento. Então a prefeitura tem que dizer que está ok, que aquele ali não tem problema nenhum, pode fazer outra coisa. Então aqui não tem nenhum problema. Exigência da caixa de captação. Caixa de captação, nós vamos também falar no plano diretor, é que todo lote agora tem que ter uma caixa de captação de água de chuva para evitar as enchentes nas baixadas de Belo Horizonte. Bom, agora nós vamos ver a localização, o tamanho desse lote e a localização dele direitinho. Então, onde é que ele está? Ele está na Rua Rio Negro, na Barroca. A dimensão dele para a Rua Rio Negro é 12 metros. A Rua Rio Negro é uma via classificada como viária, como coletora, nós vamos falar isso no plano diretor. É uma via de caráter misto, nós vamos falar no plano diretor.
a largura da via está entre 10 e 15 metros. E a largura final da via é 15 metros. Ou seja, essa largura final que está escrita aqui, diz o seguinte: se eu for construir naquele lote, eu tenho que construir de tal maneira que eu vou ter que afastar mais para que, se no futuro houver o alargamento da via, eu permita esse alargamento, de tal maneira que a via tenha, no final das contas, 15 metros de largura. Então, para vocês entenderem, hoje, essa via Rio Negro tem 10 metros de largura. Então, ele está dizendo que aquela rua vai ser alargada no futuro. Quando? Só Deus sabe. Vai ser alargada no futuro. E no futuro, aquela rua terá que ter 15 metros de largura. Então, o que acontece? Tanto um lado quanto o outro vai ter que afastar 2,5 metros. Nós vamos explicar isso detalhadamente no plano diretor. Vai ter que afastar mais 2,5 metros. Não é só 2,5 metros, não. Mais 2,5 metros. De maneira que 2,5 metros de um lado, 2,5 metros do outro, dá uma largura final de 15 metros. Então, todo IBED, toda a informação básica, diz aqui essa largura final, que é o que vai ter que afastar mais do que o que a lei estabelece. Bom, isso na rua Rio Negro. Ele tem frente também para a Avenida Amazonas. Na Avenida Amazonas tem uma frente de 10,05 metros. A Via Amazonas é uma via classificada como arterial. A largura da via hoje é maior do que 15 metros e não tem nenhuma previsão de alargamento. E qual a dimensão do lote? Aí vai mostrar o lote. Na divisa com o lote 10, é 16 metros. E na divisa com o lote 11, não falou aqui. Vamos continuar. Agora vamos apresentar o mapa. Esse mapa aqui está completamente diferente da realidade. Porque, na verdade, aqui a Avenida Amazonas ela corre direto e aqui não tem isso aqui não existe mais. Isso aqui é do original de 1910, quando foi aprovado o projeto de loteamento aqui dessa região. Naquela época nem a Avenida Amazonas não existia ainda. E o lote que nós estamos falando é esse aqui. Aparece na informação básica que a gente buscou. Então aqui tem 10,05 para a Avenida Amazonas, 12 metros para a Rua Rio Negro, 10 metros fazendo divisa com este CA e 11 metros fazendo divisa com este CA. Então esse é o lote que eu trouxe como exemplo para vocês verem o que é uma informação básica. Depois de falar tudo do lote, aí vai aparecer uma série de informações complementares que interessam ao proprietário, interessa também ao arquiteto, que vai fazer a aprovação do projeto, ou o arquiteto que estiver na prefeitura, que vai analisar o projeto, ele tem que conhecer isso aqui para saber quais são as limitações outras que esse imóvel possui. Muito bem. Então, com isso nós terminamos aqui essa apresentação inicial que eu trouxe para vocês hoje como um preâmbulo para o estudo que nós vamos trazer aqui. E devo dizer para vocês que nós faremos todo o esforço para que vocês obtenham a informação precisa, correta e que vai ajudar vocês não só a passar no concurso, como também a exercer a sua atividade como arquiteto ou engenheiro da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Espero que vocês estejam conosco e espero que nós nos encontremos na Prefeitura daqui a uns dias, em janeiro, fevereiro de 2024. Muito obrigado pela atenção. Meu nome é Roberto Gonçalves e até a próxima, se Deus quiser.